É isso mesmo. Olha, a gente vai falar agora de comprinhas, daquelas brusinhas, né? Como popularmente ficaram conhecidas aí as compras no mercado internacional, nas chamadas asiáticas. Olha só, a taxação de compras internacionais de até $50 teve mais um capítulo nesta semana. A ideia foi colocada no meio daquele PL do MOVER, o projeto de lei de descarbonização, para que fosse votada mais rapidamente. Só que aí não deu certo na prática esse jabuti. Por falta de acordo, a discussão foi adiada. E nós queremos saber: os produtos importados do comércio online devem ou não serem taxados? Sobre esse assunto, eu converso agora com a Ana Beatriz Lima, diretora de Relações Governamentais da Shein, que é contra a taxação, e com Fernando Pimentel, diretor superintendente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil, a ABIT, que defende a taxação. Normalmente, o dois lados é feito, senhores, com políticos, mas a gente quer saber com a indústria como que isso está sendo visto, né? O comércio online é uma realidade, as pessoas utilizam muito a internet para fazer desde pequenas a grandes compras, mas ninguém gosta de ser taxado. A discussão está lá no Congresso e repercute muito na vida das pessoas. Eu vou começar a falar com a representante da Shein. Com a avaliação da senhora, Ana, tem que ser taxado ou não e por que não? Bom dia, Basília. Bom dia, Fernando. Bom dia a todo mundo que nos assiste aqui hoje. Essa é uma discussão que ela é complexa e ela precisa ser feita de uma forma equilibrada. Na forma como ela vem acontecendo, ela traz uma polarização e uma decisão que acaba sendo binominal. A gente não consegue buscar o equilíbrio necessário para essa discussão da forma como ela é posta. A taxação ela é importante, ela precisa ser rediscutida, mas ela tem que levar em consideração quem está no centro, quem é que de fato vai ser contemplado pela medida de forma negativa. E a gente sabe que quem está no centro de tudo isso é o consumidor. Até porque quando a gente fala desse benefício, a própria lei traduz isso, ele é concedido diretamente ao consumidor. E a gente está falando de uma população de 50 milhões de pessoas, 25% da nossa população brasileira, que hoje compra de forma recorrente nas plataformas e dos quais 90% são classe C, D e E. Importante frisar que esse dado não é meu. Esse é o dado que vem de uma pesquisa da Ipsos e da pesquisa da Plano CDE. Se a gente não olha com profundidade esses dados, a gente não consegue entender quem de fato está sendo penalizado por uma mudança abrupta como essa. A gente trazer 92% de carga tributária de forma tão binária e tão abrupta, talvez não seja o ponto de equilíbrio necessário para essa discussão. Não deixa de ser uma disputa de mercado, né? Saber quem consegue oferecer o produto mais atraente, mais barato, e a taxação, que é muito importante, ajuda a regulamentar aqui o funcionamento dos nossos segmentos econômicos, pesa mais ou menos no preço destes produtos. Então, senhor Fernando, eu queria saber sobre o seu ponto de vista. Por que a taxação deve incidir sobre estas pequenas compras, né? Estas pequenas importações via e-commerce? Muito bom dia a todos, bom dia, Ana. Prazer estar lhe conhecendo, mesmo que em tela. Bom, o que nós tratamos aqui e temos colocado recorrentemente é que nós defendemos a isonomia tributária, a justiça tributária. Quando se falam das pequenas compras de $50, nós estamos falando de mais ou menos R$250. O ticket médio do varejo brasileiro gravita em torno de R$160 a R$180. Então, nós, diferentemente de alguns países aqui na Europa, que estão até querendo criar legislações novas, ultra fast fashion, etc., nós não estamos discutindo esse assunto. A nossa única proposta é: o que pagamos, o de fora paga. Se o de fora não paga, o daqui também não deve pagar na mesma proporção. Porque nós também gostamos de vender barato para vender mais. Aliás, é um tema muito irrelevante que eu vou falar aqui agora, vai celebrar quase 30 anos da moeda real em circulação. A inflação do IPCA geral foi de 753% de julho de 94 a abril de 2024. A inflação do vestuário na ponta no varejo foi 60% disso, 450%, 455%. De todos os grupos que compõem a formação do IPCA, foi o que mais contribuiu para a estabilidade dos preços. Então, a questão de 90%, 50%, 60%, o projeto que está lá, ele não fala de percentual.
existe um percentual já cobrado das encomendas acima de $50, que é de 60%. E aí também tem uma outra colocação que eu gostaria de fazer, uma conta rápida. Quando eu vou comprar uma calça jeans no varejo nosso e pago 100 por ela, eu estou levando para casa 62 de mercadoria e estou deixando 38 de impostos. Todo mundo tem que pagar imposto, evidentemente, para cobrir os gastos governamentais, saúde, segurança, etc. Se eu pegar esses 38, tá, que eu deixei de imposto e aplicar sobre os 62, eu estou aplicando mais de 60% de imposto sobre o valor da mercadoria. Então, é muito importante mostrar que nós não estamos definindo se é 90%, falamos que a carga tributária, com base no estudo do IBPT, tá, ela é desse nível para mais, somando todos esses encargos. Agora, o nível de taxação vai ser fruto, obviamente, de uma visão clara e conjugada. A autoridade brasileira já tem uma taxa estabelecida para as encomendas acima de $50, que é de 60%. Então, é só isso que nós estamos falando. Se nós pagamos, deve o internacional também pagar. Se eles não pagam, nossa proposta é que nós não paguemos na mesma proporção e vamos todos vender mais barato para toda a população brasileira, aumentando a capacidade de consumo. É só isso que nós estamos brigando. Não brigamos contra ninguém. Nós estamos trabalhando pela isonomia tributária. Só. Olha, observando o cenário na prática, vocês acham que está mais fácil o quê? As importadas pagarem ou as nacionais deixarem de pagar, né? Na prática, o que a gente pode prever? Mais imposto, menos imposto e o quanto isso vai encarecer o preço do produto? Ana. Basília, o ponto que o Fernando trouxe ele é super importante. Falar de isonomia tributária é também falar dos benefícios que estão desencadeados em toda a cadeia. Benefícios, isenções. E para a gente fazer essa discussão e buscar esse equilíbrio tão bem pontuado, o momento é agora. Não na forma de um jabuti, mas na forma em que ela precisa ser ampla, aberta e equilibrada. Então, quando a gente vem aqui como Shein trazendo essa discussão, a gente também vem trazendo a possibilidade do diálogo, que é tão importante. E esse diálogo ele precisa acontecer de forma aberta, de forma ampla, com dados e transparência. Hoje, a Receita Federal ela já tem elementos, inclusive, para discutir uma possível taxação, se ela vier a acontecer, na forma dos dados do Remessa Conforme, coisa que há um ano atrás não aconteceria. Dados esses que, de forma recorrente, reafirmam a necessidade de manter a isenção e, mais do que isso, mostram de forma segura que o mercado dos produtos internacionais ele vem decrescendo tanto em quantidade quanto em tamanho da compra. Hoje, a ideia dessa compra de isenção de $50, no final do dia, ela reflete numa compra de R$72, que é o valor médio de cada compra que entra no país. E esse valor ele tem sido mantido de forma constante, pelo menos nos últimos 2, 3 relatórios, o que prova que quem compra com a gente, em primeiro lugar, não está utilizando dos $50 como um todo. A parcela que utiliza esses $50 como um todo, ela é ínfima. A gente está falando de menos de 10% da população desse universo como um todo que consegue arcar com os $50. E mais do que isso, o que está acima desses $50 é menos de 3%. Então, se as pessoas hoje, com a quantidade de impostos que já são pagas, precisam se manter na faixa dos $17, com esse aumento de alíquota que está previsto, como o próprio Fernando trouxe, a lei hoje prevê, dentro do regime tributário simplificado, uma aplicação de 60% de tributo de importação, mais 17% de ICMS, que contado por dentro e por fora, gera uma alíquota total de 92%, ao fim dessa isenção, vai ser aplicado automaticamente aos produtos que hoje estão abaixo de $50. É uma carga tributária alta, que a gente sabe que as classes mais vulneráveis, C, D e E, não conseguem comportar hoje no tamanho da renda. Ana, depois a gente faz um 2 lados para decidir se o certo é falar Shein ou Shein, né? Que é uma dessas polêmicas aí. Olha, eu vou passar a palavra agora para o Fernando e a mesma pergunta. Na prática, a gente está mais perto de novos impostos para as importadas ou menos, ainda que seja uma forma compensatória para as nacionais, né? E o quanto isso deve refletir no encarecimento das brusinhas, do jeans, como o senhor citou na sua resposta anterior. Os produtos vão ficar mais caros, senhor Fernando? Olha, nós pagamos impostos e nós atendemos a população C, D e E desde sempre. Nós temos indústrias têxteis nesse país que funcionam há mais de 150 anos. Não tem ninguém não sendo atendido.
Nós não podemos dar um sinal equivocado para aquele que está dentro do país, investindo, empregando, majoritariamente mulheres, mais de 1.300.000 pessoas diretamente envolvidas. Se somarmos os dependentes, vamos a mais de 4 milhões de pessoas que todos os dias investem, criam produtos e atendem o mercado nacional. Nós não estamos falando que a China não vai existir ou outras plataformas. Nós estamos dizendo o seguinte, nós queremos pagar igual. Se todos querem o bem da população, eu entendo que a diretora Ana deveria estar brigando no Congresso Nacional para que houvesse a redução dos impostos dos fabricantes brasileiros. Eu não sei se isso vai ser possível, dada a situação das contas públicas. Então, só nos resta a pedir e a trabalhar para que haja a igualdade e a justiça tributária. Nós não somos nada contra ninguém. Agora, é óbvio, se eu estou vendendo um produto e não estou pagando o devido imposto, eu estou levando uma vantagem concorrencial injusta para aquele que está aqui dentro. Portanto, a minha visão é que tem que taxar, sim, na proporção equivalente ao que nós pagamos aqui dentro, porque quando você importa um produto e internaliza esse produto no país, como vários fazem, não é proibido importar, nós não somos contra a importação, você paga todos os impostos, traz aqui para dentro, bota no seu armazém, bota no seu centro de distribuição e você está ali competindo. E nós não somos contra a importação. O que nós somos contra é a falta de isonomia. Isso ninguém pode argumentar que é favorável, porque é injusto com aquele que está aqui no Brasil trabalhando e enfrentando a concorrência e que goza, muitas vezes, de uma condição de competitividade muito diferente de países que fornecem para nós. O mundo hoje está vivendo uma complexidade enorme em termos de disputa mercadológica. Os Estados Unidos acabou de impor sobretaxações brutais a produtos chineses. Hoje deve sair os nomes de mais 26 empresas daquele país com relação a uma lista que eles têm lá de combate a trabalho numa região que, segundo eles, tem algum tipo de problema. Então, esse tipo de movimento do comércio mundial está fazendo novas mudanças no supply chain, está gerando excedentes produtivos que vão buscando mercados. Ora, como é que nós vamos enfrentar, como a própria diretora entende que a carga tributária brasileira é alta? Eu também acho que é alta, das mais altas do mundo, e a contrapartida de serviços não é grande coisa. Como é que nós podemos pedir ao empresário brasileiro, aquela mulher que está lá costurando, 75% da mão de obra feminina, o pequeno varejo, as pequenas oficinas, como é que pode enfrentar algo, além de todas as condições diferentes, ainda não pagar o imposto devido? E não é $50, são R$250. R$250 é superior ao ticket médio. Portanto, no Brasil, isso mostra também que nós atendemos toda a faixa, toda a gama de consumidor, do mais alto poder aquisitivo ao mais baixo poder aquisitivo. Se assim não fosse, nós não estaríamos entre os 5, 6 maiores produtores do mundo e entre os 8, 10 mercados do mundo. Então, eu acho que essa questão não perpassa ser contra ou a favor. Discutimos justiça tributária, isonomia tributária. Se alguém me disser que nós estamos errados pedindo igualdade de condições, eu acho que nós vamos estar vivendo o teatro dos absurdos, porque não há por que ter privilégio. E o que está conforme aqui dentro, não tem uma remessa conforme para ele também não? Publica balanço, tem fornecedores certificados, está aí sendo fiscalizado, a etiqueta, se o produto tem produtos nocivos ou não. Isso é uma outra vertente que não tem sido muito discutida, que é a parte dos regulamentos técnicos. Etiquetagem, qual é a composição, autorização de comercialização, quando é o caso, um produto médico, Anvisa. E eu não estou falando aqui especificamente sobre essa plataforma, estou falando no geral. E a tendência é que mais plataformas venham para o Brasil. Agora acabou de pedir registro uma outra gigante. Recentemente, 4 ou 5 foram aceitas. E se nós não tomarmos uma medida nesse sentido, o próprio varejo brasileiro, por legítima defesa, vai começar a operar também dessa mesma forma. E quem vai pagar a conta é a indústria, é a costura, são os empregos. Nós já perdemos nos últimos 12 meses cerca de 10 mil postos formais de trabalho. Óbvio que não é só isso. Nós temos uma série de outros elementos que fazem parte da nossa agenda de trabalho. Sim. Mas o fato é que não há possível defender a não isonomia, a não igualdade tributária, a não justiça tributária.
No mundo ideal, importadas e nacionais poderiam coexistir, né? Porque quem ganha é o consumidor. Com produtos de qualidade, condições iguais de funcionamento, seria muito bom. Mas fica uma reflexão que a gente vai discutir num outro momento, vocês aí nos bastidores. Por que alguns brasileiros preferem gastar $50 com os produtos internacionais e não R$250 com os produtos nacionais? O que está faltando também aqui na indústria nacional ou de que forma a indústria internacional ou essas comercializadoras internacionais estão conseguindo atrair mais este consumidor, né? Uma reflexão. Olha, a gente teve aqui a presença nos estúdios da CNN Brasil em São Paulo da Ana Beatriz Lima, diretora de Relações Governamentais da Shein ou da Shein, vocês escolhem, e também o Fernando Pimentel, muito obrigada, diretor superintendente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil, a ABIT. Muito bom dia, este foi o Dois Lados de hoje.